estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Aqui no livro nas cartas paulinas, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, que diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A palavra de Deus nos mostra o apóstolo Paulo trazendo o conhecimento da palavra de Deus aos filipenses, o povo da cidade de Filipenses, aonde que naquela época o apóstolo Paulo, ele era muito perseguido, não só ele, mas sim todo aquele que anunciava, que falava a palavra de Jesus Cristo. Naquela época, na igreja primitiva, o povo naquela época se colocava como seita, os próprios seita que odiava Jesus, os próprios seita que procurava uma falha em Jesus, sabendo que Jesus é o próprio Deus, e a palavra de Deus nos diz que em Deus não encontra falha, não encontra erro. Tudo que Deus faz é perfeito. As principais seitas, os escribas, quem é os escribas? É o próprio do povo de Israel, o qual que esses escribas é o mesmo escrivão que escreve a lei, o próprio que escrevia sobre homicídio. Eles criticavam não só os fariseus, os escribas, mas também outra seita, que eram os saduceus, um povo que não acreditava em Deus, nem sequer nos anjos do céu. Morreu. A palavra de Deus nos diz os acontecimentos daquela época, é a sombra do futuro que iria acontecer. E a palavra nos diz que aquele povo, os escribas e os saduceus, procurava uma falha em Jesus. Mas sabendo que o qual que Jesus falava, ele se confirmava através da sua mensagem, a sua palavra. Mas eles não dão crédito. A palavra de Deus é tão clara. Os acontecimentos daquela época, o qual que eu falei, é a sombra do futuro. Muitos não iam acreditar, muitos não iam dar crédito na palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia na tua casa, se você não tiver uma Bíblia na tua casa, pode ter certeza, eu vou doar uma Bíblia para você. Eu dou uma Bíblia para você examinar as Escrituras. E a Bíblia nos relata que no livro do profeta Isaías,
no capítulo 53, versículo 1, que fala: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Muito rejeita a palavra de Deus, principalmente hoje, essa época, é uma escassez das pessoas não dar crédito no Evangelho da Salvação, sabendo que o Evangelho da Salvação é o que nos leva até Deus, nos ter um encontro real com o nosso Criador, através de Jesus Cristo. Até mesmo Jesus me falou com a sua palavra, dizendo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele falou: para nós se aproximar de Deus, nós temos que se aproximar dele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós se aproximar de Deus, para nós se aproximar do nosso Criador, nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. Como que nós devemos se aproximar de Jesus Cristo? É nós entregar nossas vidas a Jesus, fazer um compromisso com o nosso Senhor Jesus, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Aí entra essa palavra, aonde o apóstolo Paulo escrevendo, sabendo que o apóstolo Paulo era um dos escribas do povo de Israel, e a palavra de Deus nos fala que ele escreveu essa carta e enviou à cidade de Éfeso, Filipenses, aliás, aonde que estava precisando de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que ele escreveu essa palavra, que na época, no Velho Testamento, o povo vivia pela lei, a lei do qual que, se não obedecesse a lei, a pessoa era morto apedrejado, e a lei era severa. Deus, aquele que obedecesse a lei, ele alcançava as dádivas de Deus, ele alcançava as bênçãos de Deus, ele alcançava a sua salvação, sabendo que esse é o próprio nação eleita de Deus, nação adquirida de Deus. Deus escolheu Abraão para, através de Abraão, viesse a sua descendência, e a sua descendência ia surgir, ia nascer, ia vir o Messias. O que significa Messias? Messias significa enviado, ungido de Deus para a humanidade. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é o próprio Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, para salvar o pecador, salvar o pecado do mundo. E a palavra nos diz que através do povo de Israel veio o Messias, o prometido, o ungido de Deus, para salvar não só o povo de Israel, mas sim toda a humanidade, toda a raça humana, toda criatura de Deus, toda alma vivente, toda a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos fala que o homem é a imagem, a semelhança de Deus.
em nossas vidas. Até por isso, Jesus veio, o próprio Deus veio, na nossa semelhança. Aleluia! Naquela época, o povo não vivia pela fé, mas sim pela lei. A lei, aquele que obedecesse à lei, ele alcançava as promessas de Deus, o propósito de Deus em vossas vidas. Mas hoje nós podemos se alegrar, se regozijar. Mesmo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e o 12, que diz, versículo 11 diz: eu vim para o que era o seu, mas os seus não receberam, que era o povo de Israel. Mas no versículo 12, já fala, já refere os gentios. Quem é os gentios? São nós, aquele que não é da linhagem de Israel. Veio a salvação para nós. Versículo 12, que Jesus dizendo: mas portanto aquele que deu crédito, este foi feito ser filho de Deus. Então você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade. Para nós ter a oportunidade de alcançar essa oportunidade, nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Nós devemos entregar nossas vidas a Jesus, fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com nosso Senhor Jesus, para que nós podemos alcançar a promessa de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus é para toda a humanidade, toda a raça humana, toda criatura de Deus, todos os povos deste mundo, todo aquele que entregar sua vida a Jesus, aí vai cumprir essa palavra no versículo 12 do Evangelho de João, no capítulo 1. Jesus te valoriza. Às vezes você não é valorizado, às vezes você é criticado, zombado, ninguém não te valoriza, mas Jesus te valoriza, Deus te valoriza. A palavra de Deus se fala que Jesus, Ele é o nosso mediador, está ao lado do Pai, ao lado de Deus, como mediador, como advogado, intercedendo por nós. Até por isso que fala, se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. E a Bíblia nos relata, e esse advogado é Jesus. Ele é o próprio mediador que está ao lado de Deus, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas quando ele vir buscar a sua igreja, buscar um povo que fez um compromisso com a sua palavra, ele não vai vir mais não como advogado, não como mediador, mas sim como juiz, julgando todas as nações. Aí será tarde, aí será angústia, aflição, agonia. Hoje nós vivemos pela graça, pela fé, o qual que eu acabei de ler no último versículo 9, que fala: mas aqui vem pela fé em Cristo, pela fé em Cristo, sabei a justiça que vem de Deus, pela fé.
Você tem que entregar sua vida a Jesus Cristo. E você acreditar. Deus deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O direito de você escolher. Se você não quer entregar sua vida a Jesus, é problema seu. Mas se você entregar sua vida a Jesus, você vai alcançar a promessa de Deus em vossas vidas. Porque Jesus veio, não foi poder destruir a lei de Deus, não para abrogar a lei de Deus. O que significa abrogar? Destruir a lei. Mas ele veio para cumprir a lei de Deus, para que o propósito de Deus venha se realizar na vida do ser humano. Quantas pessoas têm morrido sem ter sua salvação? Quantas vezes que eu tenho fazido um apelo para que a pessoa venha entregar sua vida a Jesus Cristo e não tem entregado a sua vida a Jesus. Deus não tem o prazer da morte de ninguém. Deus não tem o prazer, mas Deus quer que todos se arrependam. Lá no livro Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe. Não é esse. A promessa diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Deus quer que todos se arrependam, porque todo veio através do pecado. Através de um veio o pecado, através de Adão, o que tipificava Jesus Cristo. Mas ele veio em carne, carnal. Mas através de um veio a graça não merecível. Através da graça veio a fé, que é Jesus, através do Espírito, o espiritual. Jesus, ele está te esperando pela sua atitude, esperando pela sua obediência. Mesmo Jesus disse essa palavra, dizendo: se o Filho do Homem vir sobre a terra, encontrará fé? Ou, no outro sentido, que ele quer dizer, obediência à minha palavra. Jesus me falou essa palavra. Através da fé vem a confiança. Nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a vida eterna, nós alcançamos a graça não merecível, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, nós alcançamos o amor de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor dura pouco. Aliás, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E o amor de Deus, do qual que Jesus me falou com a sua palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através da fé, através da obediência, através da graça de Deus. Quem é a graça de Deus? É Jesus Cristo. Jesus é a nossa graça, a graça o qual que o homem não era digno de receber, mas Deus enviou a sua graça para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Quando fala de salvação, lá no livro de Romanos,
no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há. Quem está em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito, nenhuma condenação há. Jesus nos garante a nossa salvação. Jesus nos garante a vida eterna. Só Jesus que pode nos proporcionar, nos conceder a nossa salvação. A salvação pela fé, a salvação pela graça, a salvação do qual que nós não éramos dignos da graça de Deus, e nós alcançamos, porque Deus nos deu a sua graça, que é Jesus. Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta manhã. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não, mas venha adquirir a sua salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. O Espírito Santo é o nosso Consolador, ele está sempre batendo na porta, no seu coração. Dê lugar ao Espírito Santo. Se você dá o lugar ao Espírito Santo, você vai ver a mudança na sua vida, você vai ver a transformação na sua vida, você vai ver os cumprimentos da palavra de Deus se realizando em nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Senhor vem falar fortemente, que o Espírito Santo, nosso Consolador, vem falar fortemente ao coração das pessoas. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco a vida deles, como eu tenho colocado, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, confirma o propósito do Senhor, confirma a promessa do Senhor se realizar na vida de cada um que está ao alcance desta voz, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo as bênçãos do Senhor se realizando na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.